Olá, meus amigos, a paz do Senhor. Vocês estão vendo na tela agora o Guilherme Estranhos, que decidiu sair da casa e ali do Ministério LPD, aonde reside o pastor Flávio Amaral e a sua esposa e outras pessoas que ainda estão na casa. Nesse vídeo, o Guilherme ele vai relatar por qual motivo ele decidiu sair da casa e do Ministério LPD. Qual foi a tomada de decisão que ele teve? Qual foi o start que ele teve para tomar essa decisão? Mas, mesmo em decorrência disso, eu quero fazer uma pergunta. Será que, em meio a um jardim que está sendo destruído, será que nós podemos tirar coisas boas, plantas lindas, bonitas? Será que em meio a uma destruição nós não podemos tirar algum fruto? É isso que nós vamos ver nesse vídeo, porque eu tenho uma plena convicção de que o pastor Flávio Amaral, o Ministério LPD e a nossa missionária ali, Andréia, eles não convenceram, não converteram ao André. Foi o Espírito Santo de Deus quem convenceu o André, porque a própria palavra de Deus diz, olha, é o Espírito quem convence o homem do seu pecado e do juízo. Então eu convido a você para ouvir juntamente comigo esse vídeo. Tá aí na tela. Uma pessoa que foi transformada e hoje você vai ver a fisionomia mudada e eu quero entender o que ele vai falar, por qual motivo ele está tendo esta tomada de decisão. Vamos assistir, eu peço a você, assista juntamente comigo e depois dê aí no final o seu veredito a respeito disso, tá ok? Vamos ouvir aqui. De transformação, depois de 10 meses na casa LPD, decide ir 10 embora. meses. Hoje se inicia uma nova jornada em minha vida, né? Como eu disse ontem no pessoal do meu trabalho, uma continuidade, né? De algo que se iniciou na minha vida aqui no Ministério Libertos por Deus. Tudo começou acho que uns 10 meses atrás, quando eu vim para o Ministério do pastor Flávio Amaral. E junto, né, com a pastora Andréa Castro e o pessoal que me acolheu quando eu decidi vir. E eu fui recebido de portas abertas. A mudança na minha vida, hoje eu vejo quão necessário foi a vida do pastor, sabe? E esse ministério na minha vida. O quão importante foi para mim. Porque no momento em que eu me questionava para Deus, como que eu ia conseguir sair daquela vida, eu perguntava assim, Senhor, eu quero te servir, eu quero uma mudança, mas como eu irei fazer isso, sabe? Sem nenhum apoio ou sem nenhuma orientação, né, a palavra certa. Através do TikTok eu conheci o testemunho de um dos meninos que passou pelo ministério e foi quando eu conheci a vida do pastor Flávio Amaral. Enviei mensagem e ele me recebeu de braços abertos em um momento que eu mais precisei na minha vida. E hoje eu saio daqui com gratidão. Foi por vontade própria e também por questão de trabalho. Eu recebi uma proposta de trabalho em São Paulo, que é melhor para mim, como sabe, eu tenho minha profissão e eu vivo disso, é algo que eu amo fazer. Graças a Deus recebi uma oportunidade melhor, em um salão melhor e estou abraçando. E com isso, já venho conversando muito com os meus pastores, os meus líderes espirituais sobre isso. E foi uma decisão tomada em comunhão, sabe? Não foi algo de repente. Foi algo que já vinha sido trabalhado. Mas eu saio com muita gratidão aos pastores, deixo as portas abertas, né? No ministério, no meu trabalho até aqui em Itanhaém. Eu vejo o quão todo esse tempo foi só um preparo para uma mudança que eu vou ter que dar continuidade. Eu que vou ter que me apegar em Deus e mostrar que eu realmente quero continuar essa mudança para minha vida. Isso vai além de só religião, vai de caráter, Aleluia. vai de manter uma postura, vai de sempre buscar uma melhora em si mesmo,
sabe? Como nova criatura eu sou, novas atitudes eu tenho. O trabalho aqui do Ministério Libertos por Deus é apenas uma porta de entrada, sabe? Para uma nova mudança, para uma vida de mudança, para uma vida cristã apegada em Deus, uma vida baseada na palavra de Deus. Quando eu vim para esse ministério, eu já vim sabendo disso, eu já vim querendo essa mudança, eu já tinha conhecimento da palavra de Deus e sempre quis fazer parte, porém, por desvaneios meus, eu sempre me excluí disso, mas quando Deus me deu uma oportunidade de eu fazer diferente, de eu fazer um novo recomeço e de reescrever uma nova história para mim, eu agarrei e sou grato a isso, sabe? Durante tudo que eu vivi aqui no ministério, esses meses todos, eu tive que aprender a lidar com defeitos e qualidades de pessoas. Coisa que na minha vida antiga eu sempre excluía e preferia eu lidar com meus próprios problemas e viver só, vamos dizer por assim. E na convivência aqui com outras pessoas, a gente aprende a amar as pessoas com seus defeitos e qualidades. E com os pastores não é diferente, são seres humanos como qualquer outro. Eles estão expostos a errar e a acertar. Mas vai de mim, eu, Guilherme, e também como parte da igreja, né, do ministério, como parte do ministério, vai de mim enxergar ele como meus líderes espirituais e respeitar isso, que eu vou me posicionar de acordo como tal. Então é sempre aprender a ouvir, aprender a entender, compreender que todo mundo tem problemas, todo mundo tem erros e todos nós estamos suscetíveis a errar e é normal. E jamais que eu vou pegar esse erro como ser humano e atribuir a figura que eu tenho dos meus pastores, atribuir a figura dos meus líderes espirituais. São coisas diferentes, eu tenho que aprender a separar. Coisa que muitas pessoas não conseguem, aprender a separar o pessoal do respeito, sabe, com a sua fé. Então eu conheço o Flávio Amaral e a Andréia, pessoas, e os meus pastores e líderes espirituais, pastor Flávio e missionária Andréia Castro, são os meus líderes espirituais. Então, aprender a separar isso é muito importante para essa caminhada. Entrar à base do respeito, a hierarquia, sabe? E entender que a experiência deles na caminhada cristã é muito maior, e o que eles têm a oferecer para mim é conhecimento, às vezes não querer que eu passe por situações que eles já tenham passados, não querer se decepcionar com algo que eles já tenham se decepcionados. Então muitas vezes eles querem nos precaver e nos proteger dessas coisas desnecessárias, que muitas das vezes quando você não está preparado espiritualmente pode matar a sua fé ou até mesmo afetar a sua fé. E o posicionamento, quem se posiciona sou eu. Quem vai se posicionar na minha vida como cristão, como nova criatura que hoje eu sou eu. Quem vai definir o meu limite até o pecado sou eu. Então eu vou definir como vai andar a minha comunhão com Deus. A partir de hoje, vamos dizer, eu vou estar de frente do campo de batalha contra o mundo. Quando decidimos nos converter e querer viver uma nova vida em Cristo Jesus, nós temos que estar preparados para nos posicionar. Então a atitude de se posicionar hoje como cristão, em lugares que eu for, o meu comportamento, o meu caráter vai definir a partir de mim. Sempre foi, mas durante esse tempo foi com o auxílio dos meus pastores, sabe? Sempre ali me auxiliando e me ensinando como eu deveria. Hoje eu levo comigo toda essa gratidão, esse conhecimento e
ensinamentos, o mais importante. Ensinamentos na palavra, ensinamento de um caráter cristão, ensinamento de uma nova criatura. Tudo que eu aprendi eu estarei levando comigo, e quem vai decidir em pôr em prática tudo isso que eu aprendi aqui no LPD sou eu. Então quem vai se posicionar diante do mundo sou eu. A partir de hoje quem define a minha história sou eu, a partir do meu posicionamento como cristão, como evangélico, o que seja. Mas de acordo com o que eu acredito na palavra de Deus, e o mais importante, na mudança, sabe? E essa mudança eu não falo mudança física, eu falo de mudança de dentro para fora, mudança de caráter, mudança de atitude, mudança de pensamento, de palavras, de comportamento, baseado no caráter de Cristo. Hoje a minha vida eu levo baseada no caráter de Cristo. Eu tento ser o mais próximo parecido, com as atitudes baseada na palavra. Conheci muitas histórias aqui de diferentes, mas todas no final o vazio, havia algo muito em comum, que era esse vazio, essa sede por Deus, que só Deus pôde nos preencher. Gratidão por tudo, por Deus ter me trazido e me sustentado até aqui. Agradeço a pastora Renata Vieira por ter contribuído na minha cirurgia, sabe, ter ofertado na minha vida para que acontecesse a minha cirurgia, que eu fiz graças ao ministério. Hoje encontrei minha verdadeira identidade, me entendo como pessoa, hoje eu tenho princípios. O ministério Libertos por Deus foi a mão estendida que eu precisava para poder trilhar esse caminho, né? Foi uma escola, para um preparo para a vida lá fora, e fazer que entenda que tudo depende de mim, do meu posicionamento como cristão e da minha comunhão com Deus. E eu finalizo aqui: admiração. Uma admiração pela força dos meus pastores. Não é fácil, e eu que convivi e vivi, né, com todas as pessoas que passaram durante esse tempo, durante esses 10 meses que eu fiquei aqui, e eu vi todas as histórias, e eu sei que não é fácil. É um ministério árduo, é uma luta diária, a convivência, entender e lidar com problemas de pessoas de todos os tipos não é fácil. E eu admiro muito os meus pastores por ter dado início a essa obra que é única, que ajudou pessoas como eu e ajudam. Então acho que o mais importante durante todo esse tempo foi o que os pastores sempre quis nos mostrar, que a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus, ela é criada por nós mesmos. Nós que criamos e tomamos as nossas decisões, a qual devemos seguir. Amém? Meus amigos, quem sou eu para poder julgar alguém? Quem sou eu para poder julgar o seu trabalho? Quem sou eu para poder julgar a forma com que você lidar com as situações? Mas eu fiquei a me questionar sobre algumas coisas, sobre como você reage às acusações, como você rebate as acusações. E eu tenho a certeza que o pastor Flávio Amaral e todos que estão acusando, uns estão fazendo esse tipo de acusação, mas eu me pergunto, quem sou eu para julgar alguém? Mas aqui eu vejo um resultado de um trabalho que foi feito e de que Deus ele pode mudar a vida de alguém. Então, o mais importante em tudo isso, embora algumas pessoas estão sendo feridas, vão sair feridas deste confronto, é entendermos que, embora haja erros, existe também acerto aqui, como o nosso amado irmão, que ele disse que achou a sua identidade e que ele, a partir de agora, vai tomar a decisão por ele mesmo e que somente ele pode definir o seu caminho, se ele quer seguir a Cristo ou se ele quer voltar às práticas
que ele mesmo fazia. A decisão, ele mesmo diz, agora está em minhas mãos, porque eu sempre fui auxiliado pelos pastores, os conselhos ele seguia, mas agora é ele que precisa seguir a própria vida dele, porque Deus deu a ele a oportunidade de mudar. E é isso que eu quero que vocês entendam. Eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para poder apoiar, mas eu estou aqui porque resultados, quando são mostrados, esses devem ser louváveis a Deus, porque glória seja dada ao nome do Senhor. O pastor, ele faz o trabalho. O pastor, ele tem dado a oportunidade. Não sei de que forma, eu não posso acusar, nem tampouco apoiá-lo, porque nós não sabemos o que acontece lá internamente. Mas uma coisa eu sei, quando Deus quer agir, quando Deus quer fazer, Deus faz. Deus muda o caráter, Deus molda a pessoa, Deus traz uma nova, a mesma identidade que ela tinha, e Deus faz um caminho novo. Assim como aconteceu na vida dele, que é um ex-trans, e hoje está aí totalmente restaurado por Deus. E eu acredito que Deus tem poder para mudar o quadro de qualquer pessoa. Deus tem poder para poder mudar a sua vida, a sua situação. Vamos esperar tudo que está ocorrendo, mas aí está um bom resultado de um trabalho. Então, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que Deus abençoe a sua família, o seu ministério, que Deus abençoe tudo que você esteja fazendo, porque eu tenho uma certeza que o Senhor é fiel para cumprir nas nossas vidas todas as suas promessas, e Ele é fiel para cumprir na sua casa, no seu lar. Se você gostou desse vídeo, eu peço a você, por gentileza, se inscreve aí no canal, curta, compartilhe para mais pessoas, porque às vezes nós compartilhamos tudo de ruim e aquilo que é bom, às vezes nós não compartilhamos. E também, olha, se inscreva no canal aí do canal Também Pensam, Cristão Também Pensam, que foi desse vídeo que eu tirei, do canal também do nosso irmão aí, André, que está saindo da Casa LPD. Se inscreva nos canais que estão aí fazendo vídeos para a edificação das pessoas. Compartilhe, comente com sinceridade. Eu gosto que você comente com sinceridade. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, glória a Deus.